Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Ponto alguém. Compre cartões com segurança e rapidez. Links na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira sua cópia totalmente original do Windows 10 por menos de R$60. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links na descrição. A Sony mentiu, errou, ao anunciar que jogos como Gran Turismo 7, que seriam exclusivos do PlayStation 5, agora também estarão presentes no PlayStation 4. Bom, vamos falar um pouco a respeito disso daí. Sem muita enrolação, vocês já sabem qual sempre foi o meu posicionamento com relação a cross-gen. Vocês sabem muito bem que eu sou um cara que, por mais que hajam otimizações, nunca eu vi o cross-gen como uma coisa muito positiva, né? Eu acho que, na verdade, ninguém enxerga o cross-gen como uma coisa boa no ponto de vista qualitativo. O que nós queremos dizer com isso é a mesma coisa que eu falei quando aconteceu com o caso do Xbox. No ano passado, a Sony tinha dito, galera, nas palavras de Jim Ryan, que ela acreditava em gerações, né? Ela deu um posicionamento que é muito questionável, porque não foi transparente. A Sony deixou seus consumidores acreditarem, pessoas como eu e como você. Aliás, esse vídeo eu sou obrigado a falar. Eu não fiz ontem, porque eu já tinha feito o vídeo ontem, né? E no horário em que saiu essa notícia aí a respeito dos jogos, eu não estava disponível, por assim dizer, para gravar os vídeos aqui no canal. Enfim, então eu tô gravando hoje, se vai dar view ou não, tanto faz. Inclusive, eu deixo até seu incentivo, se você puder já lembrar de deixar o like para ajudar aqui o canal, eu fico agradecido. Quantas pessoas não compraram o PlayStation 5 pensando nas palavras do Jim Ryan, por exemplo? Não que seja ruim você ter o jogo melhorado para jogar no PlayStation 5, é lógico. Eu joguei, por exemplo, Spider-Man Miles Morales, e a experiência jogando no PlayStation 5 muda drasticamente, embora o jogo seja o mesmo do PlayStation 4. Em qual sentido que muda? Nas mecânicas, é muito mais fluido, muito mais bonito por causa da opção do Ray Tracing. Inclusive, Spider-Man Miles Morales tem uma opção maravilhosa de Ray Tracing a 60 FPS. Mas vamos ser bem sinceros aqui. Apesar de algumas mudanças serem de fato drásticas, você perceber que o PlayStation 5 tem uma versão, poderíamos dizer até única para ele, não é uma coisa que talvez fosse fazer você comprar o PlayStation 5 se você já tiver um PlayStation 4. No entanto, muitas pessoas compraram esse discurso, esse posicionamento inicial da Sony, que muitos estão dizendo ser mentiroso ou contraditório. Para mim, é contraditório, tá? A imagem que estão passando é contraditória. Então tem esse primeiro ponto, que é o primeiro ponto de vista de quem comprou o console. Eu, por exemplo, tenho amigos e amigas que compraram o novo console, e recentemente eu estava até batendo papo com uma dessas pessoas que afirmou que já estava pretendendo vender o PlayStation 5 agora, aproveitando, né, que o preço é alto, e deixar para comprar só daqui 2 anos, quando sair, por exemplo, a versão do Slim, por causa desse posicionamento da Sony. E olha que a pessoa aqui em questão que eu tô falando para vocês, mas é sonista assim, daqueles roxos assim, sabe? E eu tenho outros amigos meus também que fizeram comentários similares, né? Poxa, ó, talvez eu tivesse comprado o PlayStation 5, sei lá, vai, no final desse ano, né? Se eu soubesse que a Sony ia ter esse posicionamento, como ela teve no dia de ontem, onde aquele rapaz, né, o Herman Hust, que é o cara responsável pela PlayStation Studios, revelou que os próximos lançamentos, como God of War e
o Gran Turismo 7 também estarão no PlayStation 4. Agora tem uma coisa aqui que eu quero dizer para vocês, que eu também não vou, né, fazer uma polêmica em cima do negócio, eu não vou ser falso. Lá em 2018, se vocês bem se lembram, eu fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito de uma conversa que eu tive com o diretor de arte da Santa Mônica, que é o Rafael Grassetti, que é um brasileiro que trabalha lá. Naquela época ele já tinha me falado, ele já tinha falado pra gente que esse God of War já estava em desenvolvimento desde 2018. Então é óbvio que o jogo ia sair pra PlayStation 4. Quantas vezes eu não falei isso aqui no canal pra vocês? Então eu não vou aqui ficar fazendo, né, um alarde, nossa, meu Deus, colocando mão na cabeça aqui, porque eu estaria sendo falso. Mas o Gran Turismo 7 chamou um pouco a atenção, porque nos trailers do Gran Turismo 7 ali dizia que era um exclusivo do PlayStation 5. E agora a Sony mudou o posicionamento. Do lado do ponto de vista do consumidor, para quem só tem o PlayStation 4, isso é ótimo. Vai ter mais jogos que vão ser lançados. Maravilha. Mas para quem comprou o PlayStation 5, apesar de haver uma versão melhor, apesar dos jogos nessa geração, os cross-gen dessa geração serem melhores que os cross-gen da geração passada, comparativamente falando, ainda assim fica aquela sensação de que você está gastando o mesmo dinheiro que você gastaria em um jogo que seria ainda melhor se tivesse sido feito visando apenas o hardware do PlayStation 5. Galera, houve uma diferença de gerações muito gritante dessa 8ª geração para a 9ª geração de consoles. Eu estava conversando ontem com o professor Carlos, né, que é um amigo nosso aqui no canal, e a gente sempre faz vários debates ali no WhatsApp, né, sobre o que está acontecendo no mercado de consoles, principalmente quando envolve especificações técnicas, né? E o professor Carlos, ele teceu uma opinião que fazia muito sentido, que é o seguinte: as produtoras, elas tinham muito mais trabalho para fazer uma portabilidade do jogo de um PlayStation 3 para o PlayStation 4, do Xbox 360 para o Xbox One, por exemplo, porque nós tínhamos arquiteturas de processadores muito diferentes. Nós saímos ali de uma arquitetura RISC, fomos para uma arquitetura CISC, que é o x86, muito mais similar aos computadores convencionais que nós conhecemos na época do PlayStation 4 e do Xbox One, e isso facilitava muito mais o desenvolvimento dos jogos. Então é óbvio que por esses novos consoles, o PlayStation 5 e o Series X, manterem essa facilidade que nós já conhecemos, é natural que os jogos cross-gen consigam usufruir melhor do novo potencial dos hardwares do que os jogos da geração passada entre PlayStation 3 e PlayStation 4. Mas mesmo assim, existem muitas coisas que impedem o usufruto pleno desse hardware novo. Como, por exemplo, um vídeo feito pelo NX Gamer fazendo uma análise sobre o Horizon Forbidden West, onde fica claro que as técnicas de renderização, embora estivessem rodando no PlayStation 5, ainda estão presas às mesmas técnicas do PlayStation 4. See just how the PlayStation 4 version holds up, but I'm pretty sure they won't be utilizing the primitive engine of the PlayStation 5 just yet. Again, those cross-generation limitations are probably one of the limitations that they're holding them back a little here in terms of what they could potentially do if it was just a PS5 title directly. And you can see those limitations here. When she walks down this path, you can see the LOD switches. They're still using LOD, they're still using shadow cascading, still see objects fading in, popping in certain points of the title. It uses that dithered construction of the mesh object itself, and these reduction in LODs is exactly why this is a PlayStation 4 title. And it looks like a PlayStation 4 title. I know that sounds very epic, but the way the game's constructed, the techniques they're using, and they're still using for the Decima engine, they can't change everything when they have to run this on a PlayStation 4. So everything they do has to scale between that level of power, and that means they're still limited by using the same rendering and construction methods they used in the original Horizon Zero Dawn. Eles podem adicionar, por exemplo, mais detalhes no cenário? Pode ter maior resolução, várias outras coisas. Mas o código ainda está atrelado a um hardware velho e defasado. E se a versão fosse inteiramente de PlayStation 5, nós provavelmente veríamos um produto consideravelmente melhor, porque a própria Geometry Engine, que é o recurso, né, do PlayStation 5 que gerencia, que utiliza ali os shaders, ela não está sendo utilizada em sua plenitude, mas que se o jogo fosse feito inteiramente visando os recursos do PlayStation 5, com certeza a gente veria essas tecnologias em uma aplicabilidade superior ao que a gente está vendo agora. Eu não vou ser hipócrita, eu estou tentando considerar aqui os dois lados da moeda. Eu já falei em outros vídeos, eu sou totalmente solidário a vocês que estão ainda no PlayStation 4, ainda não conseguiram ir para o PlayStation 5, vocês vão conseguir, com certeza, mas
eu quero que vocês também entendam o nosso lado, de quem tá no PlayStation 5, né? De que a gente vai gastar o mesmo valor num jogo que você vai gastar no PlayStation 4, por exemplo, só que sabendo que esse jogo seria muito melhor se fosse feito só pro PlayStation 5. E eventualmente você que tá só no PlayStation 4 também vai vir pro PlayStation 5. A gente sabe disso. É uma questão de tempo. Agora tem um outro lado também que eu quero considerar aqui com vocês, que é o seguinte: será que a Sony tá fazendo isso porque ela acredita que ela vai precisar ainda dessa base de mais de 100 milhões de PlayStation 4, de jogadores ativos da plataforma, para conseguir fazer com que esses exclusivos vendam, né, atinjam seu potencial máximo de venda, atinjam tudo aquilo que eles podem alcançar? Com certeza sim, ela está levando isso em consideração e infelizmente o fator rentável pesa muito mais, não tem como, né? A rentabilidade pesa muito mais. Mas fica a grande dúvida, a gente está vendo o PlayStation 5 vendendo que nem água, galera, e a previsão da Sony pro ano que vem é que ele já tenha vendido, não lembro até que mês, mas cerca de 15 milhões. Né? Nós já estamos vendo que os jogos estão vendendo absurdamente mais no PlayStation 5 do que no PlayStation 4, como foi o caso de Spider-Man Miles Morales. Pois é, você sabia que o PlayStation 5, tendo muito menos unidades vendidas que o PlayStation 4, a gente está falando aqui de algo em torno de 10 vezes menos, vendeu mais unidades do Spider-Man Miles Morales do que o PlayStation 4. Um outro exemplo que a gente viu recentemente também foi o caso do Resident Village, né? 50%, só lá no Reino Unido, né, como exemplo, 50% das unidades físicas foram vendidas para PlayStation 5, mas 30 e poucas unidades foram para o PlayStation 4 e o que sobrou era lá do Xbox. Mas olha só que diferença brutal a gente já está vendo nesses números aí. É lógico que isso também mostra que o PlayStation 4, apesar de agora ele vender menos os jogos que o PlayStation 5, ele ainda tem uma parcela, uma porcentagem que talvez seja muito significante ainda para a Sony simplesmente ignorar. Então, do ponto de vista empresarial, isso também é válido, né? A gente começa a entender um pouco melhor por que talvez a Sony tenha mudado um pouco o discurso. Eu aqui no canal tento passar uma visão equilibrada para vocês, eu tento não pender só para um lado dos pontos de vista, eu tento olhar todos os lados possíveis para a gente chegar a uma conclusão lógica, né? Então, talvez do ponto de vista financeiro seja melhor até a Sony fazer sim as versões para o PlayStation 4, mas do ponto de vista coerente, do ponto de vista ético, na minha opinião, a Sony pisou na bola. Seria muito mais bonito se a Sony chegasse em público, pedisse desculpas, porque ela gostaria de manter sim esse posicionamento, mas devido, talvez, sei lá, imprevisto, o que quer que seja, optou ainda por não acreditar tanto assim em gerações nesse momento, para poder manter ali o negócio firme e forte. Seria muito mais bonito se ela só chegasse e falasse isso, ao invés de simplesmente fazer um anúncio como esses aí, né, que, querendo ou não, pegou mal pra caramba. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu gostaria de saber o que vocês pensam. Deixa aí nos comentários o que você achou e não se esqueça de deixar o like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.